Olá, gente, dando início à nossa última parte da aula de hoje, nosso terceiro bloco. Roberta me pediu aqui para explicar novamente o inciso 34. Deixa eu compartilhar a nossa tela para eu voltar lá. Ah, foi o finzinho, foi o último que a gente estava, né? Ele diz o seguinte, ó: igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Significa dizer o que esse inciso? Que o trabalhador avulso, ele fará jus a todos os direitos do permanente, esses direitos todos que a gente leu, só que de forma proporcional. Então, se ele trabalha só uma vez por semana, ele vai ter que receber pelo menos o salário mínimo dividido pela carga horária que ele trabalha, o proporcional ao salário mínimo. Se ele trabalha tantas horas, entende? Então, seria dessa forma. Ele faz exatamente jus aos mesmos direitos, só que de forma proporcional ao trabalho dele, que é avulso. A gente sabe que, com a reforma trabalhista, isso ficou muito flexibilizado, tá? Porque a gente tem hoje outras formas de contratação que não, né, regularmente com carteira assinada. Mas o texto constitucional, ele traz esse direito, a garantia de ter os mesmos direitos que um trabalhador permanente. Então, se você é um trabalhador avulso, mas é um trabalhador avulso que trabalha com uma certa regularidade naquele local, você faz jus, sim, aos mesmos direitos. E aí, um grande exemplo disso aqui é em relação às empregadas domésticas, que muita gente prefere contratar a diarista só até 2 vezes por semana, porque a gente já tem jurisprudência no sentido de dizer que quem trabalha 3 vezes por semana já gera vínculo, né? Não tem essa jurisprudência que quem trabalha, a funcionária que trabalha 3 vezes por semana na sua casa já gera vínculo. Tanto é que eu tinha uma amiga na época dessa, que ela tinha 3 diaristas, porque ela tinha uma que era, sei lá, era uma escala parecida com a escala do hospital. Uma era segunda e quinta, a outra era terça e sexta, e a outra era quarta e sábado, justamente porque ela não queria ter vínculo empregatício com ninguém e não queria ficar sem ninguém em casa. Eu, particularmente, eu acho uma loucura ter 3 pessoas rodando na sua casa, mas para ela funcionou por um bom tempo. Depois que ela teve filho, não sei o que e tal, e aumentou a família, que ela desfez esse esquema, porque ela contratou uma delas para ficar de forma perene. Mas era assim na casa dela, porque ela justamente tinha tido um problema com a funcionária, que ela terminou tendo que pagar uma indenização por conta de hora extra, enfim, e aí ela não queria mais nada que gerasse vínculo. Então seria mais ou menos esse exemplo. Fica claro? Já. Então, voltando, a gente agora estava aqui. Só puxar isso aqui para cá, diminuir vocês um pouquinho. E aí ler um pouquinho o que é que eu trouxe desse slide, né? Que é um slide que eu também gosto de colocar muito em sala de aula, que era para a gente agora já ir direto para o parágrafo único, tá? E ler só isso aqui. Só que é interessante a gente saber que não são todos os direitos sociais do artigo 7º que são atribuídos aos empregados domésticos, né? E aos servidores públicos, como eu tinha mencionado com vocês, esses direitos que a gente está vendo no artigo 7º são direitos dos trabalhadores regulamentados pela CLT. E, como eu disse, os servidores públicos estatutários, eles não são regulamentados pela CLT. Mas, sim, eles possuem alguns desses direitos. O servidor público, por exemplo, tira férias, se aposenta, percebe? E professores e empregados domésticos. Veja só, gente, empregados domésticos, antigamente, não tinham quase nenhum direito desses. Mas professora, que absurdo, mas veja só, a gente vem de uma sociedade escravocrata, né, gente? Então, assim, faz parte da nossa história. Se você observar como sempre tem, eu sempre digo que eu despertei para isso, para determinadas coisas, quando eu vi aquele filme de Regina Casé, de Que Horas Ela Volta. Porque tinham coisas que na minha... Isso eu sempre falo nas aulas da faculdade, né? Nem muito nas aulas do cursinho, porque nas aulas da faculdade a gente pode até exemplificar mais essas coisas, porque lá a gente fomenta o conhecimento e no cursinho a gente fala um negócio muito mais direcionado para passar na prova. Mas tinham coisas, por exemplo, que aconteciam na minha casa e que para mim eram muito normais e que eu só despertei quando eu assisti aquele filme, que é relativamente um filme recente. Por isso que eu digo assim, que eu sim sou uma pessoa preconceituosa, mas que tenta não ser, né? Eu vi até uma campanha há pouco tempo no Instagram de Fábio Pochá, que ele fala assim: eu sou uma racista em desconstrução, eu sou um machista em desconstrução. Eu me identifico muito com essa campanha porque isso também acontece comigo, né? De a gente ter
certos preconceitos que são introduzidos na nossa cabeça por conta do nosso contexto social e da nossa vivência, e que a gente, aos poucos, vai tentando, né, se desfazer e se desconstruir em relação a eles. Então, de fato, a gente vive em uma sociedade escravocrata. E se você parar para pensar, onde é, por exemplo, o quartinho da empregada? Sempre era, para quem morava em casa, uma casinha atrás, fora da casa, com banheiro separado. Aí, ou no apartamento, a dependência fica também na área de serviço, né, afastado todo mundo da casa, e aquela pessoa que tinha um copo separado, porque na minha casa dos meus pais tinha um copo separado, me lembro disso quando eu era criança. Não, esse copo é o copo de fulana, entende? Então, em vez de ensinar fulana a ter higiene e comprar para ela produtos de higiene, não, separava-se o copo, né? Então, esse é o copo de fulana. E dentro desse contexto social, que a gente também não pode negar a nossa história, né? A gente vem dessa sociedade escravocrata. E aí, como é que começou o trabalho doméstico? Quem é que começou a fazer esse trabalho doméstico? Eram as escravas, né? Que vinham para dentro de casa. Então, eram aquelas escravas que cuidavam da casa. Então, era muito comum você pegar uma menina no interior e você estava dando uma grande ajuda para essa menina, que você estava tirando ela dessa vida e trazendo para sua casa. E aquela menina de 12 anos, de 11 anos, vinha trabalhar como doméstica e tinha que ser agradecida porque ela estava recebendo o quê? Moradia e alimentação. Então, assim, a PEC das domésticas, chamada PEC das domésticas, foi a emenda à Constituição, né? Foi convertida em emenda à Constituição 72 de 2013, ela foi algo muito importante, porque ela veio realmente mostrar à sociedade que o empregado doméstico, e a gente classifica como empregado doméstico não só as domésticas, mas todo aquele empregado que trabalhe numa residência sem fins de lucro. Então, aqui estão incluídos também o cuidador, a governanta, o jardineiro, aqui está incluído a babá, a própria empregada doméstica, o motorista. Então, essas pessoas que trabalham, né, para famílias sem o fim de lucro, então essas pessoas são classificadas como empregados domésticos. E foi essa PEC das domésticas, né, que ficou assim apelidado, foi convertida em emenda à Constituição, que mostrou realmente à sociedade que o trabalhador doméstico é um trabalhador como qualquer outro e que merece sim todos os direitos de um trabalhador comum. E veja que ainda faltam alguns, não são todos, mas hoje a gente pode dizer que pelo menos boa parte desses direitos que a gente viu, realmente tem alguns que não faziam muito sentido. Por exemplo, proteção contra a automação. Como é que a gente vai proteger um doméstico em proteção contra a automação? Então, assim, não faz muito sentido, né, de a pessoa, sei lá, comprar uma máquina de lavar, um aspirador. Não faz tanto sentido, mas, assim, a maioria dos direitos, graças a Deus, né, assim, a sociedade incorporou e foram trazidos nessa PEC das domésticas. Mas alguns ainda não foram concedidos. E aí é interessante, a depender da prova que você vai fazer, por exemplo, uma prova de INSS, onde essa parte de direitos sociais é super importante. É importante que você saiba, assim, quais são os direitos que os domésticos fazem jus e quais são os direitos que os domésticos não fazem jus. E foi por isso, assim, que eu destaquei essa parte e trouxe aqui para vocês. Então, é interessante a gente fazer essa leitura e que diz o seguinte, ó. O artigo 7º, né, que é o caput que a gente já leu, mas ele fala assim, só achar minha caneta aqui, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria na sua condição social. O que é que fala esse parágrafo único? Ele fala assim, ó, são assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos, e aí ele menciona os incisos, né? Deixa eu só voltar aqui o meu celular para o artigo 6º, que aí eu vou ler com vocês. Aqui. Aí ele fala assim, ó, 6º não, perdão, 7º. Aí ele fala assim, ó, são assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos. Então, quais são os direitos que eles fazem jus? O primeiro, inciso 4º, é o salário mínimo. Então, sim, eles fazem jus ao salário mínimo. Mas perceba que ele já pulou alguns, né? Aí ele vem agora para o inciso 6º e fala a irredutibilidade do salário, que a gente também já viu, né? Qualquer trabalhador faz jus a esse direito. O 7º, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável, que era aquilo que a gente estava comentando agora, né? Então, os que recebem remuneração variável não podem receber menos que o mínimo. Quem mais? Aí, inciso 8º, vai falar do 13º, também faz jus. Aí ele pula para o 10º aí, ó, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa. Esse também entra. Inciso 13, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias
e 44 horas semanais, né? A gente sabe que pode ter aquela jornada extra de até 2 horas por dia. Aí, quem mais que ele trouxe aí agora? Ó, depois do inciso 13 vem o 15, que fala do repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. 16, da remuneração de serviço extraordinário superior no mínimo em 50% da do normal. Então, eles também fazem jus a esse. Aí vem 16, agora 17. Gols de férias anuais, também faz jus. Eu estou lendo só um pedacinho dos incisos, tá, gente? Aí vem agora para o 18. Licença gestante, o 19, licença paternidade. Lembrando que sim, existem empregados domésticos também, não só empregadas, né? Aí, quem mais? 21, aviso prévio, também faz jus. 22, redução de riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, por exemplo, agora na situação de pandemia, é justo que se você trouxe a sua funcionária de volta, que você promova um meio de locomoção mais adequado para ela. Tem, por exemplo, aqui com minhas vizinhas do prédio, a gente está rateando um Uber para as meninas que moram próximas virem e fornecer máscara, EPI, por exemplo, então isso faz parte. Quem mais? 24, ela fala aqui, ó, de aposentadoria. 26, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, que foram por meio dessas convenções e acordos que elas conseguiram, né, aprovar essa PEC, que eles conseguiram. 30, olha eu cometendo ato falho, tá vendo? Elas, a gente tem esse hábito, né? E é aquela questão da desconstrução do preconceito que eu tanto falo. Quem mais? 30, aí ele fala aqui no 30, proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por meio de sexo, idade, cor, estado civil. O 31 é o que fala parecido a esse para o portador de deficiência. 33, vem falar aqui da proibição do trabalho noturno perigoso e insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo nas condições de aprendiz. Então, isso também se aplica, né? Então, significa dizer o quê? Você não pode contratar uma menor de 18 anos para ser sua funcionária na sua casa, né? Se diz respeito isso aí. Aí, quem mais que ele fala aqui? E atendidas as condições estabelecidas em lei e observar a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos incisos. Então, isso aqui foi aquela questão da instalação do E-Social e da forma de pagamento de imposto. Aí ele trouxe outros incisos que entraram em vigor para eles depois. E quais foram esses? Aí volta lá para cima. Inciso 1, 2 e 3, que fala da relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária, o seguro-desemprego e o fundo de garantia. Porque logo quando entrou em vigor a emenda constitucional 72, a gente ainda não era obrigado a recolher, por exemplo, né, a plenitude do FGTS, né, e desses impostos. E é isso depois que o E-Social foi instalado, sim, se tornou obrigatório. Aí ele fala ainda de inciso 9, que é a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, então aquelas babás que dormem, as cuidadoras que dormem ou cuidadores que dormem com os idosos, por exemplo, vão fazer jus também a essa remuneração superior. O salário família, que é pago em razão do dependente trabalhador de baixa renda, também entrou. 25, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos. E o 28, que trata aqui, só achá-lo. Eu acho que não é 28 aqui, não, acho que é 23, tá? Proibição do trabalhador, enfim, eu vou olhar isso aqui no texto. Aqui. Não, ele fala 28 mesmo. Ah, eu tô viajando, tem 28, gente, perdão. E o 28, que é o seguro contra acidente de trabalho. Então, perdão, é porque eu vi um X aqui a mais. Então, veja só. Esses aqui são os incisos que o empregado doméstico faz jus. Perceba que é a maioria. E é que é difícil a gente memorizar a maioria. Então, qual é o mais óbvio para a gente? É quando a gente for aí fazer essa memorização, a gente observar quais são os que eles não têm. Deixa eu ver se eu trouxe o slide para vocês. Aqui, ó. Então, quais são os incisos que os empregados domésticos não têm? Aí, esse exercício eu deixo para vocês. Vocês vão comparar e circular. Mas aqui eu trouxe um esqueminha que ajuda, tá? Porque pode cair numa prova perguntando assim, assinale abaixo a assertiva que traz direitos de empregados domésticos. Então, é interessante você saber quais são os que eles não têm, porque são menos, só são 9. Tá vendo? Então, aqui dos 34, perdão, incisos, são 9 só que não tem. Então, é mais fácil memorizar 9 do que memorizar todos os 36 para saber o que tem e o que não tem.
Então, qual é o nosso esqueminha? Eu disse aqui que era 5P, 2A e 1JI. E quais são os P's? É porque aqui está na ordem lá da Constituição, tá? Mas o que seriam esses 5 P's? O primeiro, P, piso salarial. O segundo P, participação dos lucros, até porque numa casa não tem lucro. E aqui piso salarial não tem, o piso deles é o mínimo, né? Quem mais de P? Proteção ao trabalho da mulher não tem. Proibição de distinção em trabalho manual, técnico intelectual não tem. E proteção em face da automação também não tem, como eu já tinha comentado com vocês. Aí eu tenho 2 A's. E quais são esses 2 A's? Só mudar aqui a cor. Então eu tenho aqui, ó, ação contra os créditos resultantes dessa relação de trabalho. E o outro A, adicional de remuneração para trabalho penoso, perigoso e insalubre. Então, veja que mesmo um cuidador que trate o idoso, ele não recebe aqui a insalubridade. Ele não faz jus a estes direitos. E quem mais? A gente tem um JI. O J é a jornada de 6 horas ininterruptas, aquela jornada para quem... Porque a gente sabe que tem casa que é regime de plantão mesmo, né? E que um só pode sair quando é rendido por outro, mas aí não vai ter aquela jornada de 6 horas. É diferente. E a igualdade de direitos entre trabalhador permanente e avulso. Então, aquela igualdade não tem, embora a gente já tenha visto a jurisprudência que eu mencionei com vocês, que se tiver aí os 3 dias na casa da pessoa, já gera um vínculo. Então, já funciona como se fosse um permanente, tá? Mas aquela igualdade de permanente e avulso não teria. Então, esses aqui são os direitos que os domésticos não têm. Então, é interessante que a gente memorize os que não tem, porque fica mais fácil de memorizar do que memorizar os que tem. Tranquilo até aqui, gente? Então, aqui realmente é um esqueminha para ajudar a memorização de vocês. Se vocês conseguirem fazer uma sigla melhor com isso aqui, depois me mandem que a gente troca na aula sem problema algum. Esse foi o jeito, na época que eu estava estudando, que eu achei mais lógico para que eu memorizasse. Então, eu trago sempre esses minimundos que eu uso para mim, para vocês também. Joia? E aqui tem dos servidores públicos, tá, gente? Então, a depender aí da prova que você for fazer, também é interessante saber. E aí, o que é que fala? Onde é que eu encontro isso? Lá no artigo 39 da Constituição. E ele fala assim, ó, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão um Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. E aí, o que é que fala ao parágrafo 3º? Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7, e aí ele fala quais são os incisos. E aí a gente vai mais uma vez ler quais são esses incisos. Aqui faz mais sentido você ver de fato quais são os incisos. Então, veja, o inciso 4º, que é o do salário mínimo, o inciso 7º, que é a garantia de salário nunca inferior ao mínimo, o 8º, que é o 13º, o 9º, que é a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, o 13º, que é a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, 15º, que trata do repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, 16, remuneração, não, 16 não, 16, remuneração do serviço extraordinário superior em 50% do normal, 17, que é as férias, 18, a licença gestante, 19, a licença paternidade, o 20, a proteção do trabalho da mulher, 22, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, e o 30, que trata aí de proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Veja, normalmente isso aqui não é tão cobrado em prova. Mas acredito que agora possa passar a ser por conta aí dessa questão da reforma administrativa. Então, a reforma administrativa, ela vai mexer com o quê? Justamente, né, como eu disse já em vídeos passados, quem está me assistindo pelo YouTube, eu estou gravando aqui hoje no dia 8 de setembro de 2020. Então, a gente está em trâmite, né, da reforma administrativa, ela está aí sendo analisada. Então, como a reforma administrativa ela vai mexer com situações relativas a servidores públicos, isso pode dar um estalo no teu examinador, e quando for fazer a tua prova, né, isso vai estar rolando, porque a pandemia ela realmente está minimizando, e se Deus quiser, em breve a gente vai ter vacina e as coisas vão voltar ao normal. Então, as provas vão começar a ser elaboradas. E elas vão começar a ser elaboradas na época em que isso está em discussão.
Então, é muito fácil do examinador lembrar de cobrar isso da tua prova. Eita, independentemente de passar ou de não passar, de ter ou não ter essa reforma administrativa, a gente tem regras relativas ao direito dos trabalhadores na Constituição e que dá apenas alguns direitos aos servidores públicos, já que eles têm outras garantias pelo regime deles ser estatutário. Veja, por exemplo, que eles não fazem jus ao FGTS. Não aparece aqui. Então, é interessante, sim, saber essas diferenças, porque pode ser cobrado na sua prova se a sua prova for uma prova federal, por exemplo, não uma prova da OAB ou um concurso federal, tendo em vista que aqui é para servidor federal, mas perceba que ele colocou aqui, ó, União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, é interessante saber essas diferenças. Então, ele fala aqui, ó, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir. Tá? Então, seria aqui, né, que a gente trata aí dos servidores públicos. Vê só, gente, normalmente eu faço aí os direitos sociais em uma aula só. Tá faltando para a gente, para terminar direitos sociais, a parte de sindicato, né, que é a parte do artigo 8º, a parte e o artigo 9º, que é pequenininho, o 10º, que é bem pequenininho, e o 11, que também é pequenininho. Mas veja só, eu não vou fazer isso correndo. Falta pouco tempo aqui para a gente terminar, são quase 10 horas da noite. Então, hoje eu vou fechar aqui a próxima aula da gente aqui. Eu vou até parar de gravar agora para me despedir do pessoal do YouTube, tá? Um beijo grande para vocês. Se quiser fazer parte dessas aulas interativas, é só entrar no meu canal do Telegram. Você entra lá no meu Instagram, que é o @prof.manuelsoares, e aí vai lá no Linktree, que tem um linkzinho que vai te levar direto lá para o meu canal do Telegram. Então, eu estou aqui encerrando a nossa gravação. Deixo um beijo imenso para vocês. Até a próxima oportunidade. Então, veja. Não, eu ia encerrar a reunião em vez da gravação. É aqui.